Oi, meu nome é Luísa Duarte, sou aluna do terceiro ano do ensino médio e agora eu vou falar um pouco sobre um processo que ocorre em escala global e que é o responsável por amplificar as informações que a gente tem ao redor do mundo. Esse processo se chama globalização. E o que é a globalização? Bom, é um processo caracterizado pela integração cultural, econômica e social em escala mundial. Os dois pilares que sustentam a globalização que conhecemos hoje são as novas tecnologias de transporte e comunicação e as políticas econômicas liberalizantes. E o que são elas? Tendo em vista de que a globalização se caracteriza também pelo resultado da expansão do capitalismo no mundo, ela amplia, assim, o fluxo de pessoas, os trânsitos comerciais de dados e as mercadorias. Essas conexões, por conectar e diminuir as distâncias entre pontos distintos, e não estamos falando de distâncias físicas, mas sobre a sensação de estarmos conectados com vários pontos do mundo devido ao acesso rápido às informações. Com isso, as novas políticas econômicas liberais têm o objetivo de conectar, baratear e facilitar o comércio entre os países. Agora eu vou falar um pouco das características da globalização. E a primeira delas é a maior interdependência entre os países. Mas o que é isso? Agora eu vou dar um exemplo para uma melhor compreensão. Grandes empresas como a Apple, a Nike e a Adidas são exemplos de empresas multinacionais que possuem fábricas no mundo todo e influenciam a economia de vários países. Mas a questão é, o que são as multinacionais? Elas são empresas que possuem sua sede em um país, mas as etapas da sua produção ocorrem em vários países diferentes. E com essa interdependência entre os países, temos como consequência a padronização da produção, da circulação e do consumo de produtos. E ao mesmo tempo que na globalização ocorre uma troca cultural, também acontece uma padronização da cultura, que é uma coisa ruim, porque muitas culturas se misturam com a de outros países e perdem a sua identidade cultural e a sua essência. A formação de oligopólios também é uma consequência da globalização. Quando um setor da economia possui poucas empresas ofertando o mesmo produto ou serviço, acontece o que chamamos de oligopólios. E o fortalecimento de instituições supranacionais, isto é, formada por 2 ou mais estados, como a ONU, a FMI e a OMC, também são consequência da globalização. A Organização das Nações Unidas é considerada o mais importante organismo internacional atualmente existente. Importante por reunir praticamente todas as nações do mundo. Ela surgiu no final da Segunda Guerra Mundial e seu objetivo é promover a paz e a segurança mundial. O Fundo Monetário Internacional é uma organização financeira responsável por garantir, na teoria, a estabilidade econômica internacional. Ele é composto por 187 países e criado em 1944. E seu funcionamento basicamente ocorre através do gerenciamento e a concessão de empréstimos para os países que solicitarem. A Organização Mundial do Comércio é o organismo internacional responsável por legislar e acompanhar as transações econômicas e comerciais realizadas entre países diferentes. Na teoria, seu objetivo é promover a liberação mundial do comércio. Lembrando do que eu falei no início do vídeo sobre as políticas liberalizantes, a OMC também visa diminuir o chamado de protecionismo alfandegário, que são os impostos que precisam ser pagos pelas empresas que importam ou exportam produtos de outros países. E tirando essa enrolação toda, o comércio ficaria muito mais livre, mais fácil, mais barato. Lindo, né? Mas na prática não é bem assim que acontece. Uma das funções da organização é atuar como intermediador no momento em que 2 países geram conflitos por motivos comerciais derivados por medidas protecionistas de um dos lados. E outra consequência da globalização é a precarização do trabalho através das leis de terceirização. E o que são elas? Entende-se por terceirização do trabalho o processo pelo qual uma instituição contrata outra empresa para prestar um determinado serviço. Os exemplos mais comuns de terceirização relacionam-se à prestação de serviços específicos,
tais como limpeza e segurança. Por exemplo, os entregadores de aplicativo são trabalhadores terceirizados. Outra consequência da globalização, a agressão ao meio ambiente devido às práticas das empresas multinacionais vem poluindo e destruindo cada vez mais o planeta Terra. E isso também é consequência da globalização. Para fechar esse vídeo, eu vim falar de como a globalização influenciou nesse cenário que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia do Covid-19. Bom, a globalização ela foi capaz de ultrapassar barreiras físicas, ou seja, até os limites que a gente pensava que limitavam a gente não limitam mais, porque houve uma sincronização dos lugares com as novas tecnologias de transporte e comunicação. E aí a gente recebe uma informação nova a cada 1 segundo. A gente dá a volta ao mundo em 24 horas. Então, o nosso mundo está muito acelerado. O nosso estilo de vida ficou muito acelerado. Então, esse vírus, ele simplesmente se adaptou ao nosso estilo de vida. Ele se espalhou no mundo da mesma velocidade, da mesma intensidade, da mesma forma que a gente se espalha. Ele se adaptou ao nosso estilo de vida. Esse estilo de vida corrido, que tempo é dinheiro, que a gente não tem tempo para pensar no meio ambiente, não tem tempo para pensar nas outras pessoas. E é isso, assim. Se a globalização não tivesse tão intensa nos dias de hoje, talvez a pandemia demorasse muito mais para chegar no nível que ela chegou em tão pouco tempo. E é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma e muito obrigada por assistirem. Beijos!